Esse canal é totalmente parcial e apresenta apenas uma das histórias possíveis. Se persistir a confusão, as referências deverão ser consultadas. Olá, me chamo Pontes e no quarto vídeo da playlist Anarquismos vamos conhecer a vida e a obra de Kropotkin e sua influência no movimento anarquista. Diferente de Bakunin, que conhecemos no vídeo passado, que era mais vida louca, que destacava o papel da violência e destruição na revolução, Kropotkin já era mais conciliador e bondoso, com algumas pessoas chegando a descrever ele como um santo que dava foco na característica construtiva da revolução. Mas como vamos ver nesse vídeo, essas duas características defendidas por cada um estão mais próximas do que parece, chegando até mesmo a serem complementares. Piotr Alexievich Kropotkin nasceu em 1842 em um berço de ouro e passou sua infância em Moscou, em Kaluga, na Rússia. Seu pai era um general da reserva de pulso firme que não dava muita atenção para os seus filhos e deixava esse trabalho para os servos domésticos e tutores. E é com essa galera que Kropotkin começa a entender que pessoas ricas e pobres são iguais. Nesse período da infância, acabou chamando a atenção de Nicolau I, que era o czar da Rússia, em uma recepção que a nobreza preparou para ele, e logo depois já foi matriculado por ele no Corpo de Pajens, que era a escola militar mais exclusiva da Rússia nesse período para formar a galera que ia servir a família imperial. Lá dentro ele virou o melhor aluno da escola e no fim saiu como sargento da corporação, servindo um ano como pajem de Alexandre II, que era o novo czar. Ele poderia ter continuado nessa carreira e ficar de boas pela vida toda, mas em 1862 ele pulou fora por ter mudado seu pensamento de tal forma que se tornou incompatível com um trampo militar. Kropotkin curtia toda a elegância que tinha nos rolês que ele dava como pajem, mas ele era puritano demais para gostar da bagunça que era a vida na corte e tinha nojo das intrigas que rolavam em busca de poderes nesses espaços. E fora isso, duas influências foram importantes nessa mudança. Suas ideias liberais amadureceram ao entrar em contato com a revista A Estrela Polar, de Herzen, e o interesse que possuía pela ciência virou o seu foco central. Quem fazia parte do corpo de pajens tinha alguns privilégios. Dentre esses, eles podiam escolher em qual regimento iriam servir. Geral normalmente corria para fazer parte do corpo de guardas, mas Kropotkin decidiu ir para a Sibéria com o objetivo de fugir da atmosfera nojenta de São Petersburgo, continuar seus estudos científicos e ajudar os servos nas grandes reformas que ele esperava que ocorreria. A família dele ficou putaça e a galera com alta patente ficou surpresa, mas ainda assim, lá se foi o menino Kropotkin para a Sibéria. Lá o governador-geral, Korsakov, que meteu o louco e fingiu não ver o Bakunin se preparar para fugir, como falamos no vídeo passado, acolheu Kropotkin muito bem, já que tinha interesse em se ver cercados por pessoas com ideias liberais. Assim, Piotr se tornou ajudante de campo do general Kukel, governador de Transbaikalia, e ganhou a tarefa de investigar o sistema prisional da Sibéria. E ali ele conhece o horror de um governo autocrático, pessoas acorrentadas andando pelas estepes, os cárceres apodrecidos em que eles dormiam, os campos de trabalho forçado, as minas de ouro com prisioneiros trampando com água gelada batendo no peito, e as minas de sal onde rebeldes poloneses morriam de tuberculose e escorbuto. Ele continuou seu trabalho no relatório com a esperança de que a maré de reformas tivesse começado para mudar essa situação, e no fim se decepcionou de vez ao ver que São Petersburgo estava cagando para isso e ver a corrupção que rolava na Sibéria. Mas esse período na Sibéria não foi feito só de decepções. Kropotkin entrou em contato com a colonização das bases cooperativas realizadas por grupos de camponeses que foram exilados ali. Aqui começou a ver a diferença entre a ação que é feita com base no princípio do comando e a ação que é feita com base no princípio do entendimento mútuo. Assim ele perde a crença que tinha na disciplina do Estado e começa a caminhar em direção ao anarquismo. Conforme ele ficou decepcionado com as reformas que nunca chegavam, começou a se focar ainda mais na ciência e pulou de cabeça na oportunidade de fazer viagens exploratórias pela Sibéria Oriental. Nessas viagens ele foi com alguns soldados cossacos e caçadores nativos e encontrou a forma de vida simples das populações dessa região, o que vai influenciar a sua obra e o culto ao primitivo que ele faz. Ao todo ele percorreu mais de 80 mil quilômetros, revolucionou o que se sabia sobre os relevos daquela região e teve papel importante nos conhecimentos que temos hoje sobre a era glacial e sobre a grande seca que levou o povo da Ásia Prietal
a sair das estepes e fugir para o Oriente, o que ficou conhecido como as invasões bárbaras da Europa. E é com esses trabalhos que Kropotkin é lembrado até hoje como um grande nome da geografia. Nesse período ele entrou em contato com muitas pessoas que foram exiladas ali. Uma delas, que tem papel importante no caminho ao anarquismo, foi M.L. Mikhailov, que foi enviado para lá em 1861 para fazer trampos populistas. Ele que apresentou o anarquismo para o Kropotkin, o encorajando a ler o Contradições Econômicas do Proudhon. Depois de ler esse livro, Kropotkin já se considerava socialista. Em 1866, um grupo de exilados poloneses se revoltaram e tentaram colocar em prática um plano de ir andando pelas montanhas, passar pela Mongólia, até chegar na China, onde tentariam de alguma forma entrar em navios e chegar na Europa Ocidental. O plano deu errado e 5 deles foram executados. Isso foi o estopim para o Kropotkin, que ficou pistola de vez contra a aristocracia. Pediu baixa do exército e foi para São Petersburgo se matricular na universidade. Nos próximos anos ele passou trabalhando esporadicamente como secretário da Sociedade Geográfica Russa e focou nos seus estudos dentro da geografia. Ele passou esse tempo todo sentindo uma culpa por não estar atuando diretamente para ajudar a população pobre, até que em 1871 recebeu o convite de assumir a secretaria da sociedade. Ele recusa e decide deixar a ciência de lado e sai para procurar alguma forma de ajudar a diminuir essas desigualdades. Encontrando as dificuldades de se fazer trabalho de base dentro da Rússia czarista, ele decidiu ir primeiro para a Europa Ocidental para ter contato com sua atmosfera de liberdade intelectual e pensar melhor nos próximos passos que ia seguir. Assim ele foi para a Suíça, da mesma forma que uma porrada de russas e russos radicais daquele período. Primeiro ele ficou em Zurique, onde a comunidade radical russa se reunia, seja para estudar na universidade ou para se dedicar politicamente com Bakunin ou seu rival populista Pyotr Lavrov. Kropotkin era amigo de Lavrov, mas ainda assim considerou as diferentes vertentes socialistas e revolucionárias que encontrou ali. Para isso ele juntou vários livros, panfletos e jornais que estavam sendo publicados pelas seções da Internacional que conseguiu encontrar. Nisso, ele percebeu que existia uma consciência entre a classe trabalhadora da Europa sobre sua própria identidade e força, coisa que ele queria ajudar a acordar dentro dos camponeses da Rússia. Saiu de Zurique e foi para Genebra, onde a Internacional era mais ativa, o que fez com que ele conhecesse melhor as divisões internas dessa organização. Num primeiro momento passou 4 semanas com a parte marxista, só que o Nicolas Altin, líder da galera marxista russa, se organizava por maquinações políticas que pistolaram o Kropotkin. Isso fez com que ele fosse atrás do Zhukovich, líder do grupo bakuninista da cidade, e esse, por sua vez, virou para ele e sugeriu que viajasse para o Jura. No Jura conheceu algumas pessoas e foi para Sonvilliers, onde encontrou os relojoeiros montanheses. Essa galera descia das montanhas onde moravam para debater a doutrina anarquista em busca de justiça social e independência. E essa organização confirmou as esperanças que ele criou lendo os livros e panfletos em Zurique. E são esses debates teóricos unidos com a igualdade e independência de ideias que encontrou entre essas pessoas que virou a chavinha na cabeça do Kropotkin e fez com que ele se identificasse de vez como anarquista. Ele estava tão encantado com aquela galera que por muito pouco não ficou de vez por lá, como artesão. James Guillaume, que ele conheceu no Jura, que teve que lembrar que o dever dele era com a Rússia. E assim ele volta para São Petersburgo, onde atuou ativamente como propagandista. Nesse período começou a publicar panfletos com suas ideias que eram muito próximas às de Proudhon e Bakunin, coisa que vai mudar com o tempo. Próximo do mutualismo do Proudhon, temos ideias de que o dinheiro deveria ser substituído por cheques de trabalho e que a classe trabalhadora deveria criar cooperativas como forma de propaganda. Já próximo do coletivismo de Bakunin, tínhamos as ideias de que as associações trabalhadoras deveriam ser donas das terras e fábricas. Kropotkin passou 2 anos disfarçado como camponês, mas em 1874 acabou rodando e sendo preso na fortaleza de Pedro e Paulo. Outros 2 anos se passaram e ele adoeceu e foi transferido para o bloco-prisão do Hospital Militar de São Petersburgo. E dali ele bolou uma fuga e meteu o pé de volta para a Suíça, onde foi logo aceito nos círculos anarquistas. Lá ficou até 1877 escrevendo para boletins e jornais e atuando com algumas organizações, e se mudou para a Inglaterra com medo de ser preso de novo. Ali ele ficou algum tempo estudando no Museu Britânico,
onde começou a construir sua interpretação do anarquismo, que estava mais próxima de uma filosofia moral do que uma propaganda simples de transformação social e uma forma de ação. No fim desse ano, ele correu da sala de leitura do museu e se juntou com Andrea Costa e Julie Guesde para criar pequenos grupos que mais tarde vão dar origem ao núcleo do movimento anarquista em Paris. Em abril, Costa rodou e foi preso. Kropotkin, que não era bobo nem nada, deu no pé para a Suíça, onde ficou até 1880 e iniciou seu ano mais ativo como agitador e publicista. As organizações que ele conheceu antes, como os relojoeiros do Jura, estavam minguando nesse período, só que em Genebra o movimento anarquista começou a engrenar por causa de alguns exilados russos e franceses. Um desses era o Paul Brousse, que se juntou ao Kropotkin na publicação do jornal L'Avant-Garde, que tinha como objetivo ser contrabandeado na fronteira da França para ajudar a dar uma animada para os lados de lá. Em 1878, o jornal foi proibido e Brousse foi preso. E para ocupar o vácuo do L'Avant-Garde, Kropotkin fundou o jornal Le Révolté, que virou o jornal anarquista mais influente desde o Le People do Proudhon. No começo, ele tocava o jornal sozinho e passava muito tempo viajando em conferências para tentar levantar novamente a Internacional em pequenas cidades perto do Lago Léman e do Jura. Ele tocou que as organizações políticas precisavam parar de se preocupar só com as discussões teóricas e partirem para a prática, situação não muito diferente de hoje em dia, na época da internet, diga-se de passagem. E essa busca de atividades práticas que motivou o trabalho dele no Le Révolté, o qual tinha como objetivo de levantar discussões sobre questões históricas e econômicas de forma simples com trabalhadoras e trabalhadores. Ele tinha uma escrita mais vigorosa e simples que os outros jornais, e isso fez com que ele tivesse mais popularidade entre o operariado radical da Suíça e do sul da França que os outros jornais anarquistas. Kropotkin seguiu essa prática até ser expulso da Suíça por pressões feitas pelo embaixador russo e foi morar na cidade francesa de Thonon, onde continuou escrevendo para o jornal. Esses artigos escritos tiveram tanta importância que seus dois primeiros livros, o Paroles d'une Révolte e A Conquista do Pão, eram na verdade coletâneas desses escritos, e grande parte dos seus últimos livros, como A Ajuda Mútua, foram escritos com o objetivo de servir de base científica e filosófica para os conceitos gerais que ele desenvolveu no período em que foi jornalista e militante. Dos principais pontos defendidos por ele, temos a tentativa de unir prática e teoria, o entendimento da revolução como um fato concreto em que operárias e operários deviam estar conscientes dos seus atos para impedir que acabem criando novos órgãos de poder, como novos governos, que barrem o desenvolvimento da sociedade livre e igualitária. Outro ponto é a noção de que um gradualismo seria fatal. As organizações da vida social e econômica estão tão interligadas que só uma transformação de sociedade completa poderia garantir que não rolasse o retrocesso visto nas revoluções anteriores. A nova tarefa após a Revolução seria a de pegar os equipamentos que foram roubados e transformados em propriedade privada para entregar nas mãos da sociedade organizada em comunas. Na França, usavam essa palavra para descrever uma unidade local de administração próxima do povo e também ganhou um contexto revolucionário com as comunas de Paris de 1793 e 1871. Mas o Kropotkin pega esse conceito e expande, definindo a comuna como uma associação voluntária que reúne todos os interesses sociais de um determinado local que seriam representados por grupos de pessoas ligadas diretamente a esses interesses. E com a união de várias comunas em rede cooperativa, teríamos a substituição do Estado. Economicamente falando, a comuna disponibilizaria produtos e serviços para geral que precisasse. Aqui a gente tem a diferença entre Kropotkin e Bakunin e Proudhon. Para ele, não é o trabalho de cada pessoa que vai definir quanto ela recebe, mas sim as suas necessidades. E isso faz com que Kropotkin seja definido como um anarquista comunista. Para ele, a existência de um salário é só uma forma de coerção, que não deve ser admitida em uma sociedade voluntária. Ele via as injustiças e crises econômicas do capitalismo não como um produto do excesso de produção, mas como um reflexo do baixo consumo e a aplicação de trabalho em tarefas socialmente inúteis, como atividades burocráticas e militares. Se deixássemos de produzir artigos de luxo e colocássemos todas as pessoas para trabalharem com tarefas socialmente úteis, conseguiríamos facilmente dar conforto para todo mundo. Ele chega a falar, inclusive, que se todo mundo trabalhasse com as mãos, além dos cérebros, 5 horas por dia, dos 20 ou 25 anos até os 40 ou 45 anos, já seria o suficiente para isso.
Ele desenvolveu melhor o anarquismo comunista no livro A Conquista do Pão, publicado em 1892 em Paris. Mas essas ideias não eram inéditas. Mesmo que Kropotkin seja o cara que mais as divulgou, essas ideias de distribuição livre já estavam presentes nas obras de outros autores anteriores, como o Sir Thomas More no século XVI e o Winstanley no século XVII. Como qualquer outro tipo de conhecimento, essa vertente do anarquismo não foi tirada do nariz por uma pessoa só, gênia e isolada da sociedade. Foi criada com a ajuda de muitas pessoas e se espalhou rapidamente no meio anarquista da época. Voltando para a vida de Kropotkin, depois que ele passou algumas semanas em torno na França, ele decidiu viajar para a Inglaterra para tentar ficar por lá, mas por não ter encontrado um movimento socialista robusto depois de meses vivendo na região, decidiu voltar para a França. Só que ele voltou num momento horrível. Na região central da França estava rolando uma porrada de motins e explosões de dinamites. As autoridades francesas relacionaram esses acontecimentos com o crescimento do anarquismo no sul do país. Kropotkin ficou afastado do movimento anarquista nesse quase um ano que ficou fora do país, mas como ele escrevia para o principal jornal libertário, tinha fama internacional como teórico revolucionário e seu retorno coincidiu com uma nova onda violenta, as autoridades chegaram na conclusão de que era perigoso demais deixar ele em liberdade. Assim, no fim de 1882, ele foi para o xadrez ao lado de mais 53 pessoas do meio anarquista. No começo de 1883, essa galera foi julgada. Eles não tinham provas que ligassem esse pessoal com os acontecimentos. Aí decidiram usar uma lei contra-internacional para incriminar esse pessoal de participar dessa organização, que já não existia desde 1877. No fim, Kropotkin rodou de novo, agora junto de outros 3 líderes da propaganda anarquista, pegando cada um 5 anos de prisão no Clairvaux, na Abádia de São Bernardo. Essa prisão era voltada aos prisioneiros políticos e tinham alguns privilégios em comparação com as prisões padrões. Kropotkin não parou quieto lá dentro. Deu aulas de línguas, cosmografia, física e geometria aos companheiros. Fez experiências de cultivo intensivo nos jardins da prisão e escreveu artigos para La Revue Socialiste, contribuiu com a Enciclopédia Britânica e o Geographie Universelle do Élysée Reclus. Essa quantidade de publicações feitas dentro da prisão só nos mostra como diferentes instituições não estavam nada satisfeitas com a prisão arbitrária do Kropotkin. Diferentes organizações e cientistas protestaram para que ele fosse liberado, o que acabou surtindo um efeito só após o cumprimento de 3 anos da pena. Assim, em 1886 ele é solto e vai para a Inglaterra, onde passou os 30 anos seguintes e decidiu sossegar de vez e deixar sua vida de explorador e revolucionário de lado. Ele chegou a participar do movimento anarquista do país, fundando o periódico Liberdade e o Grupo Liberdade, e fez conferências tanto no país como fora dele, mas eram atividades que rolavam de vez em quando. Ele não voltou a ser um líder militante como anteriormente. Deixou isso de lado para focar na teoria sociológica do anarquismo e seus gostos pelas ciências naturais. Com o passar dos anos, ele mudou seus pensamentos sobre alguns conceitos que não vão caber aqui, pois o vídeo já tá gigante. Nesses últimos anos de vida, ele teve um papel muito importante para que a comunidade erudita começasse a olhar para o anarquismo de forma mais cuidadosa, e não só como uma doutrina caótica e destrutiva. Nesse período final, ele teve vários problemas de saúde, e em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele se separou da maioria do movimento anarquista ao declarar apoio aos aliados, enquanto o restante se manteve antimilitarista. Em 1917, ele ficou sabendo sobre a Revolução Russa e a queda do Império. No verão desse ano, correu para a Rússia com o objetivo de passar os últimos anos da vida servindo sua terra natal. Chegou em Petrogrado e foi recebido por Kerensky, junto de um regimento de guardas e uma banda militar, mas nenhum dos líderes anarquistas apareceu. Ele chegou na Rússia, não tinha se tocado que o cansaço da população com a guerra foi um dos motivos que deu início à Revolução e começou a tentar levantar a população contra a Alemanha. Ele não fazia parte do governo, mas por focar tanto nesse ponto acabou sendo associado pelo pessoal como parte dele. Assim ele perdeu tanto o contato com a população quanto o contato com a esquerda anarquista, revolucionária e bolchevique. A Revolução de Outubro acabou seguindo os rumos previstos por teóricos anarquistas, incluindo aí o Kropotkin. A população tomou as fábricas e as terras, e a galera bolchevique criaram decretos em cima após isso acontecer. No meio desse processo, boa parte de anarquistas
participaram para tentar ajudar na criação de uma revolução libertária. Só que a tomada do poder pelos bolcheviques enterrou essa possibilidade. Com isso, Kropotkin se une novamente com o restante do pessoal anarquista para unir forças e se colocarem contrários ao regime bolchevique, tanto pelas características ditatoriais quanto pelo fato de que anarquistas estavam entre os primeiros a serem perseguidos. Como Kropotkin era muito famoso internacionalmente, não sofreu nenhuma perseguição direta, mas se colocou contrário a esses acontecimentos, chegando a se encontrar com Lenin mais de uma vez para criticar essas orientações políticas. Mas nada disso surtiu efeito e foi capaz de mudar o rumo dos acontecimentos que conhecemos. Ele não conseguiu ajudar anarquistas que estavam na prisão, no exílio ou fazendo parte do exército revolucionário do Makhno na Ucrânia. No dia 8 de fevereiro de 1921, Kropotkin morre e o caixão foi seguido por uma procissão de mais de 5 quilômetros pelas ruas de Moscou, com estandartes pretos com a mensagem: onde há autoridade, não há liberdade. Se quiser conhecer mais sobre a obra de Kropotkin, você pode encontrar alguns dos seus livros à venda no site da Biblioteca Terra Livre, como o Apoio Mútuo, Socialismo, A Grande Revolução e o escrito sobre Educação e Geografia, que reúne textos de Kropotkin e de Elisée Reclus. E aqui terminamos o quarto vídeo da série sobre o básico dos anarquismos, que tem sido feito com uma parceria aqui pelo canal Ilha de Ignorância com o canal da Biblioteca Terra Livre. E nós alternamos as publicações desses vídeos entre aqui e lá. O próximo vídeo vai sair lá, na última quarta-feira de dezembro, e vamos falar sobre a obra e a vida de Emma Goldman. Então, se não quiser perder esse e os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever nos dois canais. O link para o canal da biblioteca está no comentário fixado. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.